algumas semanas atrás eu falei, com base em Filipenses, capítulo 1, versículos do 1 ao 2, sobre o seguinte tema: eu amo o meu povo. Eu amo o povo gaúcho. E eu citei uma frase do missionário Murilo, que ele usou quando ele veio trazer a mensagem aqui em nossa igreja, que diz assim: ninguém pode amar mais o povo gaúcho do que aqueles que vivem no território gaúcho. Ninguém pode amar mais esse povo do que eu e você que vivemos nesse estado. E no meu caso, que nasci aqui. Então, Paulo, ele começa esta carta declarando o seu amor pela igreja que se reunia em Filipe. E na mensagem anterior eu ofereci uma breve biografia do apóstolo Paulo, eu ofereci uma breve biografia dos crentes de Filipe e também eu ofereci uma palavra de Paulo direcionada aos filipenses. Paulo, ele traz uma palavra de bênção, não de maldição. Quando ele diz graça e paz em sua introdução, na introdução dessa carta, na verdade, ele está trazendo mais do que uma saudação, ele está trazendo uma palavra de vida, não de morte para aquele povo. Então, hoje eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: demonstre amor através da oração. Demonstre amor por seu povo através da oração. Ame o seu povo orando por ele. E para esse tema, eu te convido aí a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Filipenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa noite, Deus, queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz, Deus, que o teu Santo Espírito, Deus, possa estar nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa nos ensinar, possa nos corrigir, possa nos repreender, possa nos instruir nessa noite, Deus, e nos desafiar a viver uma vida que traga honra e glória ao teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Demonstre amor por seu povo através da oração. Ame o seu povo orando por ele. Uma das melhores formas de demonstrar amor por uma pessoa é orando por ela. Uma das melhores formas de demonstrar amor por um povo é orando por esse povo. Certa vez alguém disse que Deus não precisa da minha oração para agir, mas Ele escolheu a oração como ferramenta para agir no nosso meio. A oração, a ferramenta que Deus escolheu para agir na minha vida e através da minha vida. A oração é uma ferramenta que Deus escolheu para agir na tua vida e através da tua vida.
Embora a oração não mude Deus, a oração muda a minha perspectiva em relação às circunstâncias. Embora a tua oração não venha mudar o coração de Deus, a tua oração pode sim mudar a tua visão sobre as circunstâncias. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você neste momento é: você tem orado pelas pessoas que você mais ama? Você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem orado pelos teus familiares? Faz quanto tempo que você não ora pelos teus familiares? Você tem orado pelos teus colegas da faculdade? Você tem orado pelos teus colegas do trabalho? Você tem orado pela igreja local que você frequenta? Você tem orado pela igreja que se reúne no Campo Gaúcho, que se reúne no território brasileiro? Você tem orado pela igreja que está espalhada pelos confins da terra? Uma das melhores formas de demonstrar amor pelas pessoas é orando por elas. Foi isso que Paulo fez aqui nesse parágrafo. Paulo, ele orou pelos crentes de Filipe. Então, voltando aqui para o texto, Warren Wiersbe vai dizer que, por estar preso, Paulo estava preso, Paulo está impedido de visitar as igrejas, impossibilitado de visitar as pessoas que ele mais amava, mas ele podia orar por elas. Ele não pode falar de Deus a todos os homens por estarem nessa situação, mas pode falar livremente com Deus em favor de todos os homens. Eu quero abrir um parênteses aqui na fala de Wiersbe e tirar algumas lições dessa fala. E a primeira lição é: devido à pandemia, talvez você não possa frequentar a igreja fisicamente. Por mais que você anseie por isso, hoje nós não podemos frequentar a nossa igreja de forma presencial, mas nós podemos sim orar pelos nossos irmãos. Eu posso orar sim por todos os jovens da Central Jovem. Eu posso orar pelos meus irmãos, pelos restantes dos irmãos de minha igreja. E a segunda lição que eu aprendo aqui com a fala de Wiersbe é que talvez você não possa falar de Deus para as pessoas presencialmente, mas você pode usar as ferramentas que estão à sua disposição para fazê-lo. E uma das melhores ferramentas que nós temos hoje para pregar o evangelho é a internet. São as redes sociais. Então, ao invés de ficar sentando a ripa no partido de direita, ao invés de ficar sentando a ripa no partido de esquerda, durante essa pandemia, pregue o evangelho. O povo de Israel ansiava por um rei terreno, político, militar na época de Jesus. O povo de Israel ansiava por um rei terreno, pelo partido A, pelo partido B, e Jesus ele deixa claro que ele não era nem do partido A, nem do partido B. O reino que ele veio implantar era um reino espiritual. Então, ao invés de ficar sentando a ripa aí no partido A e o partido B, lute por um reino maior, por um reino melhor, que é o reino de Cristo. Fecho parênteses aqui na fala em relação às lições que eu aprendi nesse primeiro momento com a fala de Wiersbe e continua com a fala dele. Quando ele diz assim: Paulo é prisioneiro de Cristo, não de César. Sua agenda é dirigida por Deus, não pelos homens. Os homens, eles podem colocar algemas nele, mas jamais aprisionar a palavra de Deus e seu livre acesso à oração. Os homens podiam colocar algemas em Paulo, mas jamais aprisionar a palavra de Deus e o livre acesso que Paulo tinha à oração. Contextualizando, não é uma pandemia que vai impedir a pregação do evangelho em avançar. Não é uma pandemia que vai impedir o avanço do reino de Deus avançar nesse território, em nossa amada querência. Não é uma pandemia que vai me impedir de orar pela igreja na qual eu faço parte. Não é uma pandemia que vai te impedir a orar pelos irmãos da fé. Não é uma pandemia. Nós precisamos orar pelas pessoas que nós amamos. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, aqui nesse parágrafo, ele orou pela igreja de Filipe, por uma igreja que marcou a sua vida, que marcou a sua
história. Oswald Smith, em seu livro intitulado como O Clamor do Mundo, vai dizer que a oração, ela toca o mundo. A oração desconhece limites geográficos, barreiras étnicas ou culturais. Um crente de joelho pode influenciar o mundo inteiro. Você acredita nisso? Que um crente de joelho pode influenciar o mundo inteiro? Na sua soberania, diz Smith, Deus estabeleceu agir na história em resposta às orações do seu povo. Então, olhando aqui para essa para esse trecho aqui de Filipenses, capítulo 1, eu aprendo que Paulo demonstrou amor pelos filipenses, orando por eles. Demonstre amor por sua igreja local, orando por ela. Demonstre amor por esse grupo, pela Central Jovem, orando por esse grupo. Demonstre amor por seu povo, orando por ele. Ao orar por seu povo, demonstre gratidão. Ao orar pelo seu povo, demonstre gratidão. Este é o primeiro ponto da mensagem dessa noite. Demonstre gratidão em sua oração. Tente para o que diz o versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Essa é a versão NVI. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer assim: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. A pergunta que eu me fiz quando eu li esse versículo foi: vinha à memória de Paulo quando ele pensava nos filipenses a ponto de agradecer a Deus por eles? O que vinha à memória de Paulo? Vinham prisões. Em Filipe, Paulo ele foi preso, foi jogado em um calabouço. O que vinha à memória de Paulo quando ele pensava nos filipenses? Vinham os açoites. Paulo ele foi açoitado ilegalmente com varas em Filipe. O que vinha à memória de Paulo quando ele pensava nos filipenses? Vinha humilhação. Paulo ele foi colocado em um tronco em praça pública e humilhado diante de todo o povo daquela cidade. Porém, foi nessa cidade que Paulo plantou uma igreja que foi a maior parceira de seu ministério. Embora essa igreja fosse extremamente pobre, essa igreja, ela financiou o ministério de Paulo. Então, o sustento de um missionário não depende do dinheiro de uma igreja. O sustento de um missionário vai depender do coração da igreja. E o coração da igreja de Filipe era um coração voluntarioso e generoso. Então, Paulo, quando olha para a igreja de Filipe, ele expressa sua gratidão a Deus, quando ele diz: sempre que penso em vocês. Com certeza, Paulo está citando coisas boas que ele viveu entre os filipenses, como, por exemplo, ele presenciou a forma como Deus abriu o coração de Lídia e, mais tarde, abriu o coração dela para disponibilizar a sua casa, para, através da casa dela, a igreja se reunir. Paulo estava falando ali também sobre o coração voluntarioso e generoso dos filipenses, mas, com certeza, Paulo também estava agradecendo a Deus pelas dificuldades que ele precisou enfrentar naquele lugar. Ele sabia que tais dificuldades, as prisões, os açoites, a humilhação, entre outras coisas, o ajudaram a crescer em fé. O ajudaram a crescer em maturidade. E no final de tudo, Deus ele foi glorificado. Então, ao orar pelo seu povo, demonstre gratidão, não pelas circunstâncias em si, mas pela forma como Deus agiu em cada uma dessas situações. Paulo ele não era um masoquista que estava agradecendo a Deus por todo o mal que ele passou. Não foi isso. Não foi isso. Paulo ele estava agradecendo a Deus porque, tanto nos momentos ruins quanto nos momentos bons, Deus sempre esteve presente.
Paulo agradeceu a Deus. Deus, enquanto eu estive em Filipe, o Senhor sempre esteve presente. Eu cresci em fé, em maturidade, tanto com as dificuldades, quanto também com as coisas boas que eu presenciei naquele lugar. O Senhor foi glorificado e tem sido glorificado. Durante as minhas férias, eu tive a oportunidade de almoçar na casa dos meus pais, e minha mãe, ela gosta muito de álbum de fotografia. E ali eu peguei alguns álbuns, comecei a folhear, vi algumas fotos do meu nascimento, vi algumas fotos de alguns aniversários meus, formaturas, vi algumas fotos do meu casamento e o meu coração se encheu de gratidão. Gratidão a Deus, porque em cada etapa da minha vida Ele estava presente. Tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, Deus sempre esteve presente. Ele nunca me abandonou. Demonstre amor por seu povo, orando por ele. Ao orar por seu povo, demonstre gratidão a Deus. Foi isso que Paulo fez quando ele olhou para a igreja de Filipe. Ele não ficou chorando, reclamando por tudo aquilo que ele tinha vivido naquele local. Ele também não ficou se vangloriando por suas vitórias. Ele demonstrou gratidão a Deus porque ele conseguiu enxergar o Senhor Deus, o Senhor Jesus, em cada momento que ele viveu naquele lugar. Demonstre amor por seu povo, orando por ele. Em segundo lugar, ao orar por seu povo, demonstre alegria. Não só gratidão, mas também alegria. O versículo 4 vai dizer assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Assim diz na versão NVI, alegria. Na versão NTLH vai dizer assim: e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. Não era um fardo para Paulo orar pelos filipenses. Não era um fardo para Paulo interceder pelos filipenses, mas sim motivo de grande alegria. O texto vai dizer aqui que Paulo ele orava, ele intercedia pelos filipenses constantemente. Paulo ele intercedia pelos filipenses de forma abrangente, ele não fazia acepção de pessoas, ele não orava apenas pelos líderes da igreja de Filipe, ele orava por toda a igreja. Nós precisamos orar por toda a igreja. O texto vai dizer que Paulo intercedia pelos filipenses constantemente, de forma abrangente e com alegria. Paulo ele sentia prazer em apresentar o povo de Filipe diante de Deus. Paulo ele sentia alegria por poder apresentar as pessoas que ele mais amava diante de Deus. Você tem intercedido pelos teus familiares? Você tem intercedido pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem intercedido pelos jovens da Igreja Batista Central, pelos jovens da Central Jovem? Você tem intercedido pelos nossos irmãos de nossa igreja? Você sente prazer em orar por sua igreja? Você sente prazer em orar pelas pessoas? Eu tive o privilégio de conhecer um senhor aqui na Igreja Batista Central chamado Olindo. Olindo sentia prazer em frequentar os cultos de quarta-feira, porque nos cultos de quarta-feira nós orávamos uns pelos outros, nós orávamos pela nossa amada igreja, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelos missionários que estão espalhados pelos confins da terra. Ele sentia muita alegria e todo culto de quarta-feira ele falava: Tiago, a igreja precisa se alegrar por esse culto de quarta-feira, porque é nesse culto que nós apresentamos os nossos irmãos a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer uma mulher que sentia prazer, alegria em apresentar a necessidade dos outros a Deus, que foi a minha avó. Toda madrugada, às 4 horas da manhã, ela se levantava para orar por sua igreja, por sua família, pelos seus vizinhos, pelas autoridades, pelos missionários. Essa mulher sentia prazer em apresentar a necessidade dos outros a Deus. Será que nos dias de hoje existem jovens assim? Que sentem alegria,
prazer e não um fardo, apresentar a necessidade dos outros diante de Deus. Essa geração está passando. E agora, nós, jovens, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos assumindo esse posto de oração? Os juniores, os adolescentes, quando olham para nós, eles conseguem enxergar em nós homens e mulheres, jovens de oração. Aqui em nossa igreja, nós temos duas irmãs, a Valnita e a Carrie. Toda vez que eu ligo para elas pedindo um motivo de oração, elas fazem a oração flecha. Eu aprendi com elas esse termo, oração flecha. Elas param o que estão fazendo para orar. Nós temos uma diaconisa aqui na igreja, a Ângela, toda vez que chega um pedido de oração para ela, ela compartilha nos grupos. E os nossos jovens, e vocês? Vocês sentem prazer em orar? Alegria em orar? Demonstre amor por seu povo orando por ele. Ao orar por seu povo, demonstre gratidão a Deus. Ao orar por seu povo, demonstre alegria. A oração ela não pode ser um fardo, mas ela deve ser prazerosa. Ao orar por seu povo, demonstre reconhecimento. Este é o último ponto da mensagem. Demonstre reconhecimento. O versículo 7 e o versículo 8 vão dizer assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Quer defendendo e confirmando, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Paulo, ele reconheceu que a igreja de Filipe foi solidária em suas prisões. Ela foi um bálsamo para o velho apóstolo nas suas horas mais difíceis. Paulo, ele reconheceu que essa igreja levou a sério o evangelho, tanto proclamando quanto defendendo. O apóstolo Paulo, ele foi tanto um apologeta, alguém que defendeu a fé, quanto um missionário, alguém que compartilhou a sua fé, e agora essa igreja estava replicando aquilo que aprendeu do apóstolo. Essa igreja estava seguindo seus passos. Essa igreja era uma igreja ativa, era uma igreja valente, era uma igreja que defendia a sua fé, mas também propagava a sua fé, pois entendeu que o evangelho do reino exige urgência. Essa é a essência. O evangelho de Jesus exige urgência. Ao invés de ficarmos discutindo coisas vãs, nós precisamos ter esse senso de urgência, entender que o evangelho é a boa notícia, é uma notícia de reconciliação. Nós precisamos propagar essa notícia, como também defender a nossa fé. Paulo, ele reconheceu que o amor que ele sentia pelos filipenses era tão forte que chegava a ser mais profundo do que uma emoção humana. Em sua oração pela igreja de Filipe, Paulo ele reconheceu que essa igreja era uma igreja solidária em suas prisões, era uma igreja parceira. Ele reconheceu que era uma igreja que levava a sério a mensagem do evangelho. Ele reconheceu que essa igreja era uma igreja que ele amava mais do que um sentimento humano. Quando nós oramos por uma pessoa, por um povo, nós devemos reconhecer o que Deus tem feito através desse povo. Quando nós oramos por um povo, nós devemos reconhecer o que Deus tem feito através desse povo. Quando eu oro pela Central Jovem, eu reconheço o que Deus tem feito. Em vez de ficar chorando pelas coisas que não deram certo, ao invés de ficar reclamando pelas vezes que deu errado algo no processo, na estrutura, eu reconheço que Deus tem trabalhado na vida de vocês. E eu sou grato a Deus por isso. Deus ele tem levantado uma geração comprometida com a sua palavra e com a sua igreja.
Eu sou grato pela vida de vocês que levam a sério as Sagradas Escrituras, que amam as Sagradas Escrituras. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que se comprometeram com a Igreja do Senhor Jesus. Vocês que não medem esforços para trabalhar em prol do reino nesse lugar, eu consigo enxergar isso. Ao invés de ficar chorando pelas coisas que não deram certo, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês. Ao invés de ficar contando vantagem das coisas que deram certo, eu louvo a Deus por tudo que Ele está fazendo na vida de vocês e através da vida de vocês. Eu reconheço que Deus tem feito. E eu sei que Ele vai continuar fazendo. Eu louvo a Deus por fazer parte de um grupo ativo e que não tem medo de compartilhar a sua fé e defendê-la. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que não deixaram a zona de conforto tomar primazia no dia de vocês. Eu quero concluir dizendo que quem ama, ora. Quem ama, ora. Se você realmente ama uma pessoa, você ora por ela. A forma mais efusiva de demonstrar amor por alguém é intercedendo por essa pessoa. A forma mais efusiva de demonstrar amor por um grupo é intercedendo por esse grupo, é clamando a Deus por esse grupo. Paulo, ele jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder se dedicar à oração. Vou repetir. Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder se dedicar à oração. Ele se dedicava à oração. Demonstre amor para o seu povo orando por ele. Ao orar por seu povo, demonstre gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, Deus não perdeu o controle, Ele sempre esteve trabalhando. E tudo isso vai ser para a honra e glória do nome dEle. Seja grato a Deus pelo que Ele está fazendo dentro da Central Jovem. Ao orar por seu povo, demonstre alegria. A oração, ela não pode ser um fardo. A oração, ela não pode ser um fardo. Orar pelos jovens da Central Jovem não pode ser um fardo para você. Orar pela igreja local não pode ser um fardo. Orar pela minha família não pode ser um fardo, deve ser um motivo de grande alegria. Eu estou apresentando diante de Deus pessoas. Ao orar por seu povo, demonstre reconhecimento. Reconhecimento. Reconheça tudo o que Deus já fez até aqui. Como está a tua vida de oração, jovem? Como está a tua vida de oração? Eu citei aqui o exemplo do seu Olindo. Eu citei aqui o exemplo de Valnita, Kelly, Ângela, da minha avó. Homens, mulheres de oração. Será que essa nova geração é uma geração que ora? Você tem orado? Como está a tua vida de oração? Paulo levantou-se diante de reis, pois primeiro aprendeu a curvar-se diante do Rei dos Reis. Ou melhor, Paulo, antes de levantar-se diante dos reis, ele se curvou diante do Rei dos Reis.